Olá, meus amigos, que o Senhor Deus abençoe a cada um de vocês poderosamente. O nosso Deus é todo-poderoso, ou seja, não há nada que Ele não possa fazer. Entretanto, a Bíblia ensina que Deus pode manifestar todo o poder dele na vida das pessoas que creem. Daquelas que não creem, Deus não pode fazer nada, apesar de ser o Todo-Poderoso. Isso é ensinado no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, onde é dito que o Senhor Jesus, indo para a terra dele, para a Galileia, onde ele foi criado, ele não pôde fazer ali muitos milagres. Olha que interessante, hein? O Deus vivo feito carne, não podendo fazer milagres. Mas a própria Bíblia explica, por causa da incredulidade daquele povo. Então, meu amigo e amiga, como o Senhor Jesus disse certa vez para Tomé, não sejas incrédulo, mas crente, tá bom? E aí Deus então vai se manifestar na sua vida. Ou como o apóstolo Paulo diz na sua carta aos Romanos, né? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando é dito ali a palavra salvação, tanto no hebraico quanto no grego, ela tem um significado muito abrangente. Ela, sim, significa a salvação da alma, a vida eterna, mas também significa cura nesta terra, preservação, paz, sucesso, uma palavra muito inclusiva, tá bom? E hoje estamos então fazendo o quarto vídeo, este é o quarto vídeo daquela série de 4 vídeos, onde estamos falando sobre o Salmo 103. O Salmo 103 que diz para a gente não se esquecer dos benefícios do Senhor. Nós já vimos o primeiro benefício no vídeo 1, que é o perdão de Deus. No vídeo 2, vimos o segundo benefício, que é a cura divina, cura para o nosso corpo físico. No vídeo 3, vimos a promessa de Deus, o benefício número 3, que é o benefício de Deus nos preservar da destruição, né? Tanto nessa terra, tanto a terrena, quanto da destruição eterna. E hoje vamos ver então o outro benefício, onde Deus diz que Ele renova a nossa mocidade ou a nossa juventude, como você quiser dizer. Vou ler o texto agora e o texto vai aparecer aí escrito no rodapé do seu vídeo, tá bom? Salmo 103, versículo de número 5. Olha o que está escrito. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Olha que impressionante essa palavra, Deus dizendo que, primeiro, Deus é aquele que nos dá velhice. Veja, ele não fala aqui de vida abreviada, de morte prematura. Não, ele fala de uma vida longa. Velhice é de 70 para cima, segundo o padrão bíblico, tá bom? Então, ele dá a vida longa para a gente, farta de bens. Bens aqui quer dizer coisas boas, tá bom? Coisas boas, não só no sentido material, condição financeira, mas também condição de saúde, velhice com qualidade de vida. Hoje em dia, muitas pessoas até vivem bastante, né? Mas vai ver a casa da pessoa, é uma farmácia, né? Tanto remédio que tem. Só estica a vida devido à medicação, tratamento, aquela coisa toda. É isso o melhor de Deus? Não. O melhor de Deus é que você possa viver longamente, com qualidade de vida, com a saúde que o Senhor lhe dá, não que a medicação lhe dá. Claro, não estou dizendo que é pecado tomar remédio. Claro que não. Se você achar que deve, tome. Está fazendo tratamento com médico? Continue, tem problema. Mas Deus tem coisa melhor para fazer para a gente, não é? Então ele diz aqui que ele farta de bens, quer dizer, você vai ter mais do que precisa na tua velhice e a tua mocidade, ela se renova como a da águia. Assim como uma águia se renova, assim também a tua mocidade ou a tua juventude. É isso que a Bíblia diz. Veja, ouça bem, não é que você vai ficar com 20 anos
entendeu? Está com 70, 60, 50 e vai voltar para os 20. Não é isso. Em nenhum lugar da Bíblia fala isso. Você não vai ter literalmente 20 anos. Mas Deus vai te satisfazer de uma tal maneira, Deus vai suprir suas necessidades de uma tal maneira, Deus vai manter sua saúde de uma tal maneira que você vai se sentir como quem tem 20 anos. Você pode ver isso hoje em dia, né? Tem pessoas que estão com 25, 30, 40, parece um velho de 90. Tanta dor, tanto sofrimento, tanta doença que tem no corpo, não é verdade? E ao mesmo tempo você vai ver pessoas de 70 e até 80 com uma vitalidade de dar inveja, vamos dizer assim. A gente não tem inveja de ninguém, é modo de falar, não é? A gente vê gente com 70 anos com uma vitalidade, com uma disposição que muitos jovens não têm. Agora, Deus ele renova a nossa juventude, ele renova a nossa mocidade, arrancando de nós as doenças, arrancando de nós as enfermidades, arrancando as debilidades, não é? Consertando a nossa vida. Mas para que isso aconteça, aí entra o segredo do Salmo 103. Você não pode se esquecer dos benefícios do Senhor, de nenhum deles, não se esqueça. Olha o que diz o versículo de número 2, Salmo 103, versículo 2, diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Agora, os benefícios de Deus são encontrados na palavra dele, na palavra de Deus, a Bíblia. Você não pode se esquecer. Por que é tão importante a gente se lembrar das coisas de Deus, das promessas de Deus? Por que é tão importante a gente não se esquecer do que Deus disse? Sabe por quê? No começo, no primeiro vídeo eu disse, né? Deus trabalha com a nossa memória. É importantíssimo você entender isso. Porque a palavra de Deus, ela tem um mistério, que não é mistério, está na Bíblia, né? Mas ela tem um segredo, vamos dizer assim, que muito crente ainda não entende. Que a palavra de Deus, ela tem vida e poder em si mesma. A palavra da Bíblia é uma palavra diferente de qualquer outro livro na história do mundo. Qualquer outro livro na história do mundo, por mais bonito que seja, mais emocionante que seja, interessante que seja, não tem nada a ver com Bíblia. Porque todas as histórias de todos os livros, fora a Bíblia, são palavras de homens. A Bíblia é a palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus tem vida em si. A palavra de Deus é o próprio Deus. Lembra quando o apóstolo João disse, no Evangelho de João, capítulo 1, no princípio era a palavra, ou o verbo, como você quiser falar, que é a mesma coisa. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Veja, Jesus, que no caso ali é a palavra, é o verbo, e o verbo é Jesus, veja, é Deus, entendeu? E a Bíblia diz mais para frente, né? E o verbo, ou seja, a palavra se fez carne e habitou no meio de nós. Então, Jesus é a palavra é Jesus. Então, a palavra de Deus na Bíblia tem poder em si mesmo. Agora, por que, voltando à pergunta, né? Por que é importante você se lembrar? Porque se você não se lembrar, você não vai poder usar. É como se você tivesse um dinheiro guardado e você se esquece daquele dinheiro. Você tem lá um bom dinheiro guardado, mas você se esqueceu. Você guardou tão bem que nem acha, mas esqueceu do dinheiro. E um certo dia você precisa comprar alguma coisa. Ou aparece um bom negócio, negócio de ocasião. Só que você, por quê? Se esqueceu que tem o dinheiro, você então não consegue comprar aquilo que você necessita ou fazer aquele negócio, comprar aquele negócio de ocasião. Aí você fica se lamentando, né? Puxa, eu queria fazer esse negócio, porque é um negócio de ocasião, o preço está muito bom, mas eu não tenho dinheiro. Não, você tem, é que você se esqueceu e não pode usar. Ou então você passa uma necessidade. Ah, eu passei necessidade porque não tinha dinheiro ou não tenho dinheiro. Pois é, mas o dinheiro está lá guardado, é que você se esqueceu. Só que o dia que você se lembra, aí você vai pôr a mão na cabeça, né? Meu Deus, eu tinha o dinheiro, eu não sabia, eu tinha esquecido. E aí você se lamenta, porque você perdeu o negócio de ocasião e você sofreu sem necessidade.
A palavra de Deus, quando ela é lembrada, quando nós nos lembramos dela, quando nós memorizamos e falamos ela, é como se nós estivéssemos gastando um dinheiro, usando um dinheiro. Veja, é uma simbologia, é uma comparação apenas, tá? A palavra de Deus é muito mais do que dinheiro, claro. É só para você entender. Quando você se lembra da palavra de Deus, do que Deus prometeu e fala com a sua boca aquela palavra, então você vê aquela palavra se cumprir. Esse é o mistério da palavra de Deus, que quando você crê nela de todo o seu coração e fala com a sua boca, essa palavra se cumpre, essa palavra se manifesta. É assim que funciona. Muitas pessoas recebem os seus milagres de que maneira? Ouvindo a palavra de Deus, as promessas de Deus, crendo em seu coração que aquilo é verdade e com a boca a pessoa fala. Quantas pessoas nas nossas igrejas têm contado testemunhos de cura, de libertação, de prosperidade, de família restaurada, né? Porque aprenderam esse princípio de usar a palavra de Deus. A palavra de Deus, como eu disse agora há pouco, ela é mais do que dinheiro, ela é mais do que poder humano, ela é mais do que força humana, ela é poder de Deus para aquele que crê. Lembra que Paulo falou? O Evangelho, ou seja, a palavra de Deus é o poder de Deus, mas para aquele que crê. Assim também, se você, meu amigo e amiga, quer ter vida longa, quer ter a sua mocidade rejuvenescida, né? Renovada, se você quer ter aí, ainda que você tenha 90 anos, mas quer se sentir como um jovem de 20, de 30, né? Você precisa ter na sua memória a palavra do Senhor que diz que Ele cura as tuas enfermidades. Está na Bíblia isso. Eu sou o Senhor que te sara. Você precisa ter na sua memória e na sua boca a promessa de Deus que diz que Jesus já levou sobre si as nossas doenças e enfermidades e pelas suas feridas somos sarados. Já falamos isso no vídeo número 2 dessa série, não é? Porque quando Deus tira a doença do seu corpo, então você se sente renovado, não é? Você se sente jovem, se sente com vigor, com ânimo, com força. Não é assim? É assim que Deus trabalha. Então, meu amigo e amiga, não se esqueça. Deus é aquele que rejuvenesce você, rejuvenesce a tua mocidade, renova a tua mocidade, né, para que você tenha vida longa e com qualidade de vida nessa terra. Tá bom? A Bíblia fala sobre vida longa? Fala sim. Vamos ver o texto aqui? Vamos ler aí? Olha aí. Salmo 91, versículo de número 16. Então vamos voltar um pouquinho. Nós estamos no Salmo 103, né? Vamos para o Salmo 91, o famoso Salmo da proteção divina, né? Mas vamos ver o versículo de número 16, que é o último versículo do Salmo 91. Olha o que está escrito. Deus diz assim: saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Vou repetir. Saciá-lo-ei com longevidade. Longevidade, se você não sabe, é vida longa. Vida longa. É uma promessa. Vou saciar você. Você vai viver tanto que vai até enjoar de viver. Vai chegar uma hora que você fala assim: pai, eu quero ir para o lar celestial. Eu quero ir para casa. Vivi muito, com muita saúde, com muito vigor, com muita bênção. Mas eu cansei. Eu quero ir para um lugar melhor que é o céu. É assim. É o modo de falar, né, gente? Claro, né? Mas é longevidade, é isso, é vida longa. Deus promete na palavra dele. Agora, existem certas condições para que essa vida longa se manifeste na sua vida, para que você receba. Não pense você que porque Deus prometeu, você vai de qualquer maneira usufruir do que Deus prometeu. Não, tem condições. A Bíblia coloca condições. Deus põe condições, tá? Nós, como filhos de Deus, temos direitos de herança, como herdeiros de Deus, de todas as bênçãos de Deus, mas também como filhos temos obrigações. A gente não é como filho que vive de qualquer jeito, que vive desagradando ao pai e depois ainda acha que tem direito de receber alguma coisa. Não. Nós temos a nossa parte a fazer. E é isso que nós vamos ver agora. Deuteronômio, capítulo de número 5, versículo 16. Então nós vamos começar a ver aqui, nesses textos, quais algumas das condições para que a gente tenha essa vida longa. Então vamos lá. Deuteronômio capítulo 5, no versículo de número 16. Veja, isso aqui foi uma palavra para Israel
tá bom? Mas nós, como crentes no Senhor Jesus, hoje somos o Israel de Deus, o Israel espiritual, tá bom? E nós somos descendentes de Abraão, assim como Israel como nação descendeu de Abraão, nós em Cristo somos descendentes espirituais de Abraão também. Então essas palavras são para a gente também, até porque essa palavra aqui o apóstolo Paulo repete no Novo Testamento, tá bom? Então olha o que diz, Deuteronômio 5:16, e o texto vai aparecer no rodapé do seu vídeo. Olha o que está escrito: honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Olha o que ele fala. Ele fala assim, ó, para que os teus dias nesta terra se prolonguem e para que você viva bem, não é viver muito tempo doente, arrastando aí, não vê a hora de morrer para acabar com o sofrimento. Não é isso. Isso é o mundo que pensa assim. Deus não quer isso pra gente. E nem você quer isso também, né? Você quer ter vida longa e com qualidade de vida, como diz aqui. Só que olha aí uma das condições. Honra a teu pai e a tua mãe, como teu Deus te ordenou. É a ordem de Deus. Fica aí batendo boca com o pai e com a mãe. Fica aí respondendo para o pai e para a mãe. Fica ofendendo o pai e mãe. Com a tua mãe e com o teu pai você grita. Com o teu amigo de rua você não tem coragem de gritar. Porque se não te dá um sopapo, né? Te dá um soco no meio do queixo, né? Aí você chora, né, filho? Aí você acha ruim, né? Agora com pai e mãe grita, ofende, fala grosso, tenha respeito pelos seus pais. Não importa o que eles são, o que fizeram ou deixaram de fazer. Obedeça a Deus, que Deus vai saber como te recompensar. Eu já vi muito filho morrer antes dos pais, por causa dessa rebeldia. É verdade, conheço muitos que já partiram daqui antes dos pais, e o duro que os pais ainda ficam sofrendo, né? Por causa de rebeldia contra os pais. Então aprenda isso. Quer ter vida longa? Honra teu pai e tua mãe, tá bom? Não importa a religião deles, aprenda a respeitar a decisão de crença deles, tá bom? Não precisa brigar nem ofender, ore por eles, como a Bíblia diz. Dê um bom testemunho, não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo que alguém se converte. E se você fizer certinho, com o tempo você vai ganhar os teus pais para o Senhor Jesus. Pode ter certeza. Segunda coisa que você pode fazer aí. Vamos lá. Deuteronômio, capítulo de número 11. Né? Deuteronômio ainda, só que agora no capítulo 11. Um pouquinho mais para frente, nós vamos ver aí mais algumas coisinhas para que a gente possa ter vida longa e com qualidade de vida. Lembrando o Salmo 103, né? Deus ele renova a nossa mocidade. Então olha aí o que diz no livro de Deuteronômio, capítulo 11, a partir do versículo de número 18. Olha o que está escrito. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentados em vossa casa, e andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos. Escrevei-as nos umbrais da vossa casa e nas vossas portas. Aí vem o motivo de você não deixar a palavra de Deus do Senhor sair de diante dos seus olhos. Para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais, e sejam tão numerosos como os dias do céu acima na terra. Olha o que ele fala. Se você quiser ter dias numerosos, para que se prolonguem os teus dias, como ele fala aqui, aprenda a estar sempre com a palavra de Deus diante dos olhos. Aqui, Deus falava para eles no sentido literal, né? Escrever em tiras de couro e amarrar na mão, porque toda hora que você vai mexer, você vai olhar para a sua mão, né? Então, era para estar sempre com a palavra de Deus diante dos olhos. Só que nós não precisamos fazer isso, amarrar a palavra escrita na mão ou na porta de casa, não. Hoje nós temos um coração que é capaz de guardar a palavra de Deus. E por que é importante você guardar a palavra de Deus? Como eu já disse no princípio. Se você lembra da palavra diante de qualquer situação e cita ela, fala com confiança, aquilo que a palavra de Deus que sai da tua boca
como eu disse, é a palavra de Deus, é Deus falando através da sua boca. E como a palavra de Deus tem poder, ela se manifesta. Então, se você fala uma promessa de cura, aquela cura vai acabar acontecendo. Se você fala pela sua boca, com a sua boca, uma promessa de Deus com relação à prosperidade, vai prosperar. Com relação à família, a família vai ser abençoada, né? Agora, se você se esquece da palavra, além de Deus não poder fazer nada, com certeza você só vai falar bobagem, né? Só vai falar desgraça, só vai falar coisas negativas, só vai falar coisas de derrota, a respeito de morte, só coisa ruim, né? Então não é assim. Então, quer viver longamente? Durante até o último dia da sua vida longa nessa terra. Sempre a palavra de Deus diante dos seus olhos. Uma outra passagem que nós vamos ver, e uma outra coisa que devemos fazer para ter vida longa, está em Provérbios capítulo 9. Vamos ler aí? Provérbios, lá para frente do livro de Salmos, né? Depois do livro de Salmos vem o livro de Provérbios, no capítulo 9. E olha que interessante essa palavra de Deus aqui. Olha só, Provérbios, capítulo de número 9, versículos 10 e 11. Diz assim, e o texto vai aparecer escrito aqui no rodapé do seu vídeo. Olha aí, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, com S maiúsculo, né, é prudência. Porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te acrescentarão. Olha o que ele fala. Ele fala assim, ó, Deus faz multiplicar os teus dias, e depois ele diz, e anos de vida vão ser acrescentados ainda. É bíblico isso? Sim, quando você tem temor do Senhor. Lembra do caso do rei Ezequias? Ele ia morrer com uma úlcera mortal. Entretanto, ele se voltou para Deus, buscou, e Deus acrescentou para ele mais 15 anos de vida, milagrosamente. Tá? Ele foi curado milagrosamente. Está lá na Bíblia essa história aí do rei Ezequias. Agora, para isso tem que ter temor do Senhor e como ele diz aqui, e o princípio da sabedoria. Veja, o que é temor do Senhor? Temor do Senhor não é ter medo de Deus, não, viu? Temer ao Senhor não é ter medo do Pai. Que filho que vai ter medo do Pai? Né? Tem que ter confiança. Temor quer dizer respeito, reverência. Trata Deus não como um igual da gente. Né? Eu sempre digo aqui, cada um, viu? Não sei como é que você fala com Deus, mas eu acho que a coisa mais desrespeitosa que tem é chamar Deus de você. Você, Deus, você, Jesus, você. Eu sei que a linguagem, né, ela é dinâmica, o idioma ele é dinâmico, ele vai se modernizando, né, mas no meu ponto de vista, é uma falta de respeito muito grande. É Senhor, não é você, é Senhor. Né? Isso é temor, é aquela coisa de você, não é medo, é você saber que Ele é Senhor, Ele merece esse título, porque Ele é assim, né? E também a sabedoria do Senhor, quer dizer, o que a Bíblia ensina é a sabedoria de Deus, anda na sabedoria de Deus. Deus, Ele não recomenda o uso de álcool, por exemplo. Deus não recomenda a bebida alcoólica, Ele fala dos perigos da bebida alcoólica, mas tem crente que acha que é mais sábio que Deus, né? Eu não penso assim, eu acho que um pouquinho não tem problema. Bom, você pensa como você quiser. É pecado sim, concorde ou não, me perdoe, mas é a sabedoria de Deus, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu vou fazer do meu jeito que eu acho que não tem problema. Peraí, mas a Bíblia fala o contrário em outras situações, né? Então, se você quer viver longos anos, vai na sabedoria da palavra de Deus, você não vai se arrepender, tá? Troca a tua sabedoria pessoal pela sabedoria de Deus, você vai ver que benefício que você vai ter. E um deles é que teus dias se prolongarão com saúde e paz. Outra passagem bíblica, aqui em Provérbios ainda, é no capítulo de número 10, no versículo de número 27. Olha aí, o temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. Olha o que ele fala. O temor do Senhor prolonga os dias da vida, como já acabamos de falar, mas os anos do perverso aqui é aquela pessoa que não dá ouvidos para a palavra de Deus. Inclusive, tem crentes perversos. Não estou dizendo que são pessoas más, estou dizendo que eles pervertem a palavra. A palavra diz uma coisa, eles fazem outra. Bom, eu já vi muito crente ir embora desse mundo, muito jovem, bem antes da hora. Como diz lá Paulo em Corinto, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, né? Por causa da desobediência,
por causa das panelinhas, por causa das bebedices que aquele povo fazia, aqueles crentes bebiam na Santa Ceia, bebida alcoólica, se embriagavam. A Bíblia fala que muitos morreram prematuramente, né? É o que a Bíblia ensina. Quer viver longamente? Temor do Senhor na sua vida, tá? Obedeça ao Senhor. Uma outra passagem que nós podemos ver aqui está em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, agora lá no Novo Testamento, no capítulo de número 3. Vamos ver aí? 1 Pedro, capítulo 3. Estamos encerrando já, viu? 1 Pedro, capítulo 3, versículo de número 10. Olha o que está escrito aí, ó. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente, ou seja, de modo que cause prejuízo para alguém. Gente, quantos crentes, eu não estou falando nem de pessoas do mundo, pessoas que não conhecem Jesus, não é deles que eu estou falando, e nem a Bíblia está falando aqui dessas pessoas. Pedro está escrevendo para os crentes em Cristo, para as pessoas que são de Jesus. E ele fala assim, olha, se você quiser amar a vida e ver dias felizes, quer dizer, ter uma vida boa nessa terra, uma vida com qualidade de vida, com saúde, até na tua velhice, Deus te sustentando, te dando vigor, que muito jovem de 30, de 20 vai ficar com inveja de você, onde não vai te faltar nada, com qualidade de vida, com prazer de poder falar assim, ó, eu estou vivendo, que vida boa que eu tenho, que Deus me concedeu. Pois é, aparte a tua língua do mal, para de falar negativamente, para de falar de modo derrotista, de modo derrotado, porque se você, voltando um pouquinho no que eu disse atrás agora há pouco, se você tiver sempre a palavra de Deus na sua memória, você vai falar a palavra. Se você não guardar, você vai falar só o que o diabo quer que você fale e aí você vai reduzir os seus dias. Tá? E se os teus dias em você fazendo a coisa errada forem longos, é aquela vida cheia de doença, né? Aquela vida onde eu já vi muita gente falar, a gente é velho de idade, né? Falar assim, não sei porque que Deus não me leva logo, tanta doença que eu tenho. Pois é, cada caso é um caso e cada um é cada um. Mas o que a Bíblia ensina é que se as pessoas andassem dentro da palavra de Deus, essas coisas não aconteceriam. As tentações vêm, problemas se levantam sim, muitas vezes, até para aqueles que estão retos na palavra, o diabo tenta vir com enfermidade. Mas quando a gente confia no Deus Todo-Poderoso, Ele arranca de nós as enfermidades. Ele faz o que Ele prometeu fazer e nos concede vida longa, tá bom? Então, aparte a tua língua do mal, para de fazer fofoca, para de fazer intriga, para de fazer picuinha, para de fazer fofoquinha. Na tua família, jogando um contra o outro, na tua igreja. Fofoqueiro dentro da igreja é a coisa mais horrível que tem. Pessoa que fica falando daqui, falando de um do outro, né? As invejas, os ciúmes. Infelizmente acontece, não deveria, mas infelizmente acontece. Só que, quantos que eu já vi, crentes fofoqueiros estão hoje doentes aí, caídos aí, e se perguntam, por que acontece isso? Porque a boca está suja, língua comprida, língua maligna, língua fofoqueira. Você ouviu falar do fulano? Você ouviu falar do outro? Não tem que ouvir falar nada. Se o outro, eu não sei como é que o outro está, vai que ele se arrependeu. Então quem sou eu para falar da vida alheia? Aprenda a fazer isso também. Guarda a tua língua do mal. Aí os teus dias se prolongarão. Aí, para encerrar, você pode se perguntar, tudo bem, pastor, como é que alguém vai morrer se não ficar doente? Tem muitas pessoas que perguntam, né? Como que alguém morre sem ficar doente? A Bíblia é tão clara. Olha aí, vamos voltar um pouquinho. Salmo 104. Ali, Deus nos dá a resposta. Salmo 104, ele fala o modo bíblico de morrer. Eu sei que você vê muita gente morrendo doente, muita tragédia, aquela coisa. Isso é o mundo, isso não é o padrão de Deus. Se todo mundo andasse dentro da palavra, realmente, né, muita coisa ruim seria evitada. Então, no Salmo 104, no versículo de número 29, o Senhor Deus diz assim, se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração,
morrem e voltam ao seu pó. Eu vou ler para você essa mesma passagem numa tradução muito boa que se chama tradução brasileira. Ali, esse mesmo versículo diz assim: Deus tira-lhes o fôlego e eles morrem e voltam ao seu pó. Qual é o modo bíblico de alguém morrer? Você serviu a Deus direitinho, obedeceu, honrou teu pai e tua mãe, guardou a palavra no coração, teve temor do Senhor, andou na sabedoria do Senhor, guardou a língua do mal, fez a vontade de Deus, não viveu no pecado. Lá na frente, está cansado de viver, e vida boa ainda, hein? Mas a vida no céu é muito melhor que a daqui. A pessoa vai dizer, já vi tudo nessa terra, já experimentei do bom e do melhor que Deus me concedeu. E aí então, diz a Bíblia, Deus simplesmente tira o fôlego, tira a vida, tira no sentido de não matar, mas ele, vamos dizer assim, recolhe o espírito, né? E o corpo adormece. Eu já vi várias pessoas morrerem assim. Nunca vi pessoalmente, mas muitos aqui da igreja contam, né? Os pais que serviam a Deus com fidelidade, né? Eles sentaram no sofá e sem sintoma nenhum de doença. Várias pessoas, eu tenho informação que morreram assim. Café da manhã, toma o café da manhã, vai sentar um pouquinho ali e quando vê, dorme, adormece, né? Morre, né? Mas sem trauma, sem dificuldade. A pessoa é como uma vela que se apaga, uma chama de vela que apagou, tranquilamente. Que seja assim com todos nós. Mas há um meio para que isso aconteça. Servindo a Deus, andando na sua palavra de coração. Espero que essa série tenha te ajudado. Assista os outros vídeos se você não assistiu. Que você cresça nessa fé e que Deus te abençoe grandemente. Até a próxima.